Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Está marcado para o dia 29 de janeiro o início da segunda edição da Feira de Agricultura Familiar do Litoral Norte. Até o dia 2 de fevereiro, 49 agricultores familiares estarão no Largo do Baronda, em Capão da Canoa. O evento é organizado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul e inaugura o calendário de feiras de 2025. As altas temperaturas prejudicam a produção de leite. No verão passado, por exemplo, dados da Secretaria da Agricultura apontam que houve uma redução de 30% de produtividade em períodos de altas temperaturas. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Rubem Froze, que é gerente técnico de ruminantes da Mig Plus Agroindustrial. Tudo bem, Rubem? Tudo bem, Thaís? Boa tarde, tudo certo contigo? Tá na Boa tarde aos estrada? ouvintes. Na Tá. estrada, boa tarde aos ouvintes do programa A Granja na TV. Então, você já está na estrada acompanhando esse calorão da semana aqui no estado? Sem dúvida, Thaís, é uma das razões da gente estar visitando os produtores, porque, como tu disseste aí na apresentação, há um impacto significativo na produção de leite nesses dias de muito calor, né? Calor e umidade relativa alta associados trazem muitos problemas às vacas leiteiras. De que forma o calor afeta a produção e a saúde das vacas num calor tão alto como vem sendo registrado esses dias? Perfeito, Thaís. Assim, vamos lá. A gente tem, na grande maioria do rebanho, são vacas da raça holandesa, né? E estas vacas têm uma dificuldade de se adaptar, vamos dizer assim, todo o seu metabolismo, todo o seu organismo, quando a gente tem associados, principalmente associadas, alta temperatura, e quando a gente fala em alta temperatura, não precisa ser muito alta, e umidade relativa do ar elevada. Aliás, é semelhante ao que acontece com os humanos, né? Aquilo que a gente chama de mormaço, né? Calor associado à umidade relativa do ar elevado prejudica a vaca. De que forma, Thaís? Eu acho que é importante entrar nessa discussão. A vaca tem dificuldade de dissipar calor, tá? Né? Com a umidade relativa estando elevada. E isso acaba afetando o consumo, tá? Então vamos lá, para uma forma bem simples de dizer, a vaca tem dificuldade de comer o que comeria num dia de temperaturas mais baixas e umidade relativa ou umidade relativa mais baixa. Na medida em que o consumo cai, afeta os três pontos que o produtor está sempre atento: produção de leite, reprodução e saúde. Não necessariamente nessa ordem, mas são os três aspectos bastante prejudicados através da redução do consumo e de outros, vamos dizer assim, de uma dificuldade de se adaptar, tá? E a partir de quantos graus que o produtor precisa começar a observar com mais atenção esses três pontos aí, Rubem? Essa é uma área muito estudada, tá? E existe uma tabela, eu vou usar uma sigla, a sigla vem do inglês, T de temperatura, H de umidade em inglês, né? E I de índice. Então a gente diz assim, índice de temperatura e umidade. Vamos lá, eu vou tentar transformar isso em número. Uma vaca é capaz de sofrer algum estresse calórico a temperaturas tão baixas como, vamos botar aí 25 graus, ainda que não seja de forma acentuada, se a umidade relativa do ar for muito elevada, tipo 85, 90, 95%. Também é verdade que, vamos pensar nessa semana, que estão anunciando para nós aí perto de 40 graus de temperatura. Aí quase que independe da umidade relativa do ar, ainda que a umidade relativa do ar agrave o quadro, tá? Então, se o produtor ou técnico tem vontade de conhecer um pouco mais isso, é procurar informações a respeito desse índice THI, né? Temperatura, umidade, índice, né? Índice de temperatura e umidade. Ali a tabela vai mostrar em que quadro, e hoje existem inclusive aplicativos, que o produtor ou os técnicos podem se antecipar, vamos dizer assim, tá?
E o próprio bem-estar do produtor que está ali tratando com a vaca também já é uma medida. Se a gente não está se sentindo bem, o bicho também já deve estar sentindo alguma coisa, né? Exatamente, a gente poderia até, simplificando, Thaís, dizer que a vaca vai sentir esse impacto até antes da gente. Quando a gente está sentindo, a vaca já está num sofrimento absoluto, tá? É muito importante isso. Aquilo que a gente chama de conforto térmico na vaca holandesa é bem mais baixo do que para nós, seres humanos, acostumados aqui do sul, estou falando de Brasil tropical, subtropical, né? Então a vaca sofre muito antes da gente, mas dá para perceber pelo que a gente sente. Conhecendo esses índices aí que você mencionou, o que o produtor pode fazer? Perfeito, isso é muito importante. Tá? O primeiro aspecto que a gente deve considerar, Thaís, é que as medidas mais importantes são as ambientais. Tá? Então, se o produtor tem vaca a pasto, é ter sombra, é ter água fresca, repara na expressão sombra e água fresca. Se forem vacas estabuladas, que a cada dia são mais comuns, né? A produção leiteira se transformou ao longo dos anos no sul do Brasil, vamos falar de sul do Brasil, essas vacas que estão em galpões é seguir as recomendações de instalações com pé direito elevado, com espaçamento adequado para o número de animais, com ventiladores e aspersores, né, de água, né? A ideia é tentar refrescar ao máximo a vaca antes de qualquer outra medida. De todas as medidas possíveis, as ambientais são as mais significativas, são aquelas que antecedem as outras. Tá? Fora isso, Thaís, aí eu vou alongar um pouquinho, entra, porque é um assunto muito estudado pelos impactos que tem. Então, existem hoje no mercado produtos que auxiliam, né, a vaca leiteira a suportar, tá? Esse estresse calórico, via nutrição mesmo, tá? E aí entra o que a gente poderia dizer assim, por exemplo, os produtos à base de pimenta. Existe uma substância capsaicina, tá? Ela é uma substância extraída, é um extrato de pimenta que aumenta a circulação periférica, então ajuda a vaca a dissipar calor. É mais ou menos similar, assim, mas grosseiramente falando, como se, por exemplo, eu molhasse o telhado, né? A vaca está dentro de um galpão que está muito quente e eu vou molhar o telhado. Então, isso vai ajudar aquele ambiente a perder calor para a atmosfera. A capsaicina faz isso no corpo do animal, por outro mecanismo, é lógico, mas é exatamente tentando efetivar essa dissipação do calor, que é o que faz sofrer. E também tem um produto que a Mig Plus lançou, um premix que pode ser adicionado à ração, Rubem? Exatamente. A gente, sabendo disso, é um assunto bastante estudado, a gente desenvolveu um produto, ele é um aditivo alimentar, vamos chamar assim, tá? Que ele traz na sua composição o extrato de pimenta, tá? Chama-se Mig Fresh, né? O nome já bem sugestivo ainda aqui em inglês. Mig Fresh. Esse produto, além da capsaicina, que é o principal, e aí eu preciso explicar um pouquinho assim, mas muito, procurando ser bem sucinto e claro. É, ao acontecer o fato de a vaca comer menos, ela afeta principalmente a ingestão de uma parte da nutrição muito importante, que é a energia dos alimentos, tá? Da dieta total. Então, o consumo menor gera energia a menos, tá? Então, a gente agrega um outro produto no mesmo Mig Fresh que ajuda, que favorece o metabolismo energético. Por quê, Thaís? Porque reprodução e produção de leite dependem muito de energia. Então, a gente tenta, assim, junto com o aliviar a vaca, com a capsaicina, tá? Extrato de pimenta, auxiliar o metabolismo energético. Tá? Então, esses são os mecanismos desse produto Mig Fresh, que tem bons resultados a campo, até porque é uma área, que nem eu disse, bastante estudada. E como é que usa? Como é que o produtor deve fazer? Perfeito. Ele adiciona, de alguma maneira, à dieta das vacas. Vamos pensar que ele tenha lá uma silagem de milho, por exemplo.
Ele pode misturar na silagem de milho a dose recomendada, que é em torno de 150 gramas por vaca por dia. Ele pode misturar na silagem, ele pode pegar um milho moído, misturar e fornecer para as vacas. Tá? Então, ele tem, assim, pode ser usado para fazer a ração na propriedade, pode ser usado, por exemplo, no vagão forrageiro, nessas propriedades mais estruturadas, e o pequeno produtor pode adicionar, que nem eu disse, ou na silagem ou em algum alimento moído que ele forneça para as vacas. A própria ração, quando ela for farelada, ou às vezes milho, o milho é o mais prático, né, para o produtor. Queria voltar um pouquinho nas condições ambientais que você disse que são as primeiras que precisam ser observadas. O pequeno produtor, aquele que tem menos recursos, quais as medidas podem ser tomadas? Perfeito, Thaís. Assim, ó, a gente poderia dizer que o bom profissional, e inclusive o produtor rural, ele é um bom observador. Então, tudo que levar conforto à vaca tem importância, até se a gente não estivesse falando de estresse calórico. No caso do estresse calórico, é perceber que para a vaca, água fresca, disponível, próxima, né, de fácil acesso, como qualquer mamífero que estiver sofrendo calor, para não dizer até outros grupos de animais, e fundamentalmente sombra, ambientes ventilados, né? Então, evitar pastejo nos horários mais quentes do dia. A vaca normalmente não vai pastar, ela vai ficar na sombra. Então, essa observação no dia a dia do produtor, ele vai percebendo que tem coisas que a vaca evita porque lhe trazem mal-estar, né? Ambientes apertados, onde elas estão ali, todas elas juntas, umas gerando calor para as outras. Então, tá ali o mal-estar em consequência da aglomeração. Então, é fundamental o espaço, né? Em algum pasto é pouco usado, mas, por exemplo, o produtor poderia montar com o uso de sombrite, por exemplo, né? Uns paus cravados e um sombrite por cima, oferecendo sombra no pasto. Levar a água no pasto, que é algo que não é tão comum, mas que traz um alívio. Eu vou te citar rapidamente. Eu me lembro de um produtor que me relatou que ele leva água todos os dias no pasto para as vacas, no verão, né? Nos dias que ele não leva, porque ele foi para a cidade, ele tem uma queda de 2 litros de leite simplesmente por vaca por dia, né? Simplesmente por não levar água no pasto. E isso, às vezes, é a diferença entre rentabilidade ou prejuízo, né? Positivo ou negativo. Justamente eu ia entrar nessa questão que cada dia o produtor vai atrás de uma melhor produtividade. Qualquer ação que ajude a melhorar ou que evite perdas já faz a diferença. Toda a diferença, Thaís. Eu costumo dizer, depois de alguns anos aí de experiência de campo, que é o trabalho da gente, que o produtor tem perdas ou ganhos, normalmente não é num único aspecto, é na soma de vários aspectos. Então, estar atento ao estresse calórico, lembrar que é um período único do ano em que ele precisa, às vezes, se preocupar um pouquinho mais com o ambiente, se preocupar um pouquinho mais com a água, oferecer para a vaca um produto como o Mig Fresh, né, que alivia esse mal-estar da vaca, ele vai ter um ganho com isso. Vai somando com tantas outras medidas, porque o que o produtor está buscando é justamente eficiência, rentabilidade, né? E às vezes ele está preocupado com um aspecto e a gente diz sempre, procure atacar cada ponto que possa ser importante. E esse é um deles, especialmente nesse período do ano. Obrigada, Rubem Froze, gerente técnico de ruminantes da Mig Plus. Obrigada pela participação e um bom roteiro aí junto aos produtores gaúchos nesse calorão. Muito obrigado a você, Thaís, obrigado àqueles que nos assistem. Estamos à disposição e desejando um ano muito positivo para os nossos produtores de leite da região sul brasileira. A Granja na TV faz um rápido intervalo e em seguidinha a gente volta. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV. E você já se imaginou mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação.
A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal aqui do Rio Grande do Sul, o Fundesa, apresentou durante a semana uma prestação de contas referente ao ano de 2024. Foram mais de 13 milhões de reais aportados entre indenizações e também em investimentos em prevenção. E esse volume é 15,7% maior do que foi aplicado em 2023, que foi de 11 milhões e 200 mil. Com relação agora à liberação de dinheiro, teve algumas diferenças. Por exemplo, o número de processos de indenização de pecuária leiteira, que em 2023 superou 6 milhões de reais, e em 2024 não chegou aos 5 milhões. E agora falando um pouquinho sobre investimentos, o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor recebeu mais de 454 mil reais em infraestrutura e também na aquisição de equipamentos. No total, então, o Fundesa encerrou 2024 com um saldo de 158 milhões. Ou seja, esse número representa 12% a mais se a gente comparar com 2023. Mais uma vez, o Rio Grande do Sul tem municípios decretando emergência por problemas climáticos. É o caso de Manoel Viana, Arvorezinha e Santa Margarida do Sul, que enfrentam novamente a estiagem. Há 15 dias de gestão pública, uma situação bastante crítica de estiagem no município. Estamos há mais de 30 dias sem chuvas e ontem uma reunião com a Defesa Civil, com a coordenação nossa da Defesa Civil do município, o Emater, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, Assistência Social, resolvemos por bem fazer um decreto de situação de emergência no município. Já desde o início da gestão, estamos abastecendo várias famílias no interior do município com água potável, com caminhão-pipa, e dizendo que Santa Margarida, aproximadamente 80% a 85% da população é rural. Então, há necessidade de abastecimento de água por poços artesianos. E hoje os poços artesianos também já não estão chegando ao fim do ramal da água deles, e nós não conseguimos mais abastecer o caminhão-pipa para abastecer exatamente nesses locais que a água não está chegando. Então a situação é bastante crítica, e também nas lavouras, hoje nós estamos com uma perda de aproximadamente 40% na soja e quase 100% no milho. E um problema sério também hoje é o arroz. Nossos rios, nossas bacias de rios também estão secando, e chegando a um momento crítico que a água na lavoura de arroz está recuando. E isso é um problema muito sério e financeiro para o município. Então a situação é bastante crítica dentro do município de Santa Margarida do Sul. Deixar bem claro que a gente está decretando a situação de emergência. Se a gente vier e fizer um resumo de tudo, nós estamos já há anos decretando situação de emergência por seca. Um ano anterior foi decretado situação de emergência por enchente, e ainda temos coisas decorrentes da enchente, e hoje uma situação crítica de seca. E resolvemos esse decreto para chamar a responsabilidade de todos os órgãos, tanto do Estado como do Governo Federal, onde nós precisamos do apoio dessas duas instâncias. Estaremos marcando uma audiência com o Governo Estadual para conversarmos sobre situações de abertura de poços artesianos, de hora as máquinas para a sudagem, porque também há falta de água para os animais. Então esse decreto é exatamente para isso, para chamar a atenção de todas as autoridades por tudo que vem acontecendo, porque não é um momento, não é só um ano, é todos os anos. E a situação está crítica para os nossos produtores rurais também. Tá? Mas agradecemos essa situação dos órgãos de imprensa
estarem interessados exatamente nesses momentos, que nós passamos um momento muito delicado com as enchentes e hoje estamos novamente com um momento de situação crítica no município, que é a seca. Muito obrigado ao órgão de imprensa hoje que estão nos apoiando nesse sentido e divulgando aquilo que a gente precisa, que é a necessidade de apoio tanto do Estado quanto do governo federal. Essa semana, o Domingos Velho Lopes reiterou aqui no programa a importância da irrigação e da reservação de água para os produtores gaúchos, especialmente diante dos novos períodos de estiagem que já afetam o estado. Por isso, adotar sistemas de irrigação se torna cada vez mais importante. E falando nisso, o Programa Estadual de Irrigação está com inscrições abertas. O programa do governo do estado prevê subsídio de até R$100 mil para a implementação dos sistemas no campo. A repórter Caroline Souza nos traz os detalhes. A iniciativa está na segunda fase e receberá propostas até o mês de abril. Nesta etapa, o subsídio é de 20%, com teto de até R$100 mil por produtor. Há cerca de um ano, quando o programa foi lançado, o governo do estado disponibilizou R$213 milhões, com a meta de ampliar a área irrigada em 100 mil hectares. Nós conversamos com o secretário de Agricultura, que nos trouxe mais detalhes. A fase 1 foi basicamente um tubo de ensaio, onde nós tínhamos 20% do projeto que o produtor rural indicasse do sistema de irrigação a fundo perdido depositado na conta do produtor. Mas tinha um teto de até R$15 mil que o produtor tinha no máximo de subvenção. Agora, na fase 2, com o êxito da fase 1, nós já estamos aí com mais de 392 projetos encaminhados e prontos para aprovação, né, que vão demandar aí praticamente 20 milhões de reais por parte do governo do estado em subvenção aos produtores. Só que a fase 2 ela melhorou, né? O governador achou bom o programa, nós queremos muito que esse programa realmente tenha a sua finalidade atendida, que é irrigar mais área, o objetivo é exatamente irrigar mais área do estado do Rio Grande do Sul. Então ele é 20% do valor que o produtor investir no sistema de irrigação a fundo perdido até R$100 mil. Exemplificando, se o produtor botar um sistema de irrigação que custa R$100 mil, ele recebe R$20 mil a fundo perdido do governo do estado diretamente na sua conta bancária. Se ele botar R$500 mil de investimento no sistema de irrigação, que já pode ser um sistema de pivô, ele vai receber R$100 mil a fundo perdido. Mas se o produtor botar lá R$1 milhão num programa de irrigação dele, no investimento dele, ele vai continuar recebendo os 100 mil. O teto é 100 mil, mas convenhamos que é o maior programa da história de subvenção direta ao produtor. Quem pode participar? Todo produtor que tenha bloco modelo 15 e detenha uma área de terra. E quais as cultivares? Todas as cultivares que necessitem de irrigação. O produtor pode, inclusive, fazer uso do programa Pronaf, Pronamp de crédito e utilizar ainda também o recurso da Secretaria da Agricultura do Governo do Estado, dos 20% até os R$100 mil. A localidade do estado que mais apresentou propostas foi a das Missões, no Noroeste. Segundo o secretário de Agricultura, essa foi uma das regiões que mais sofreu com as estiagens nos últimos anos. E por isso, os produtores estão empenhados na implementação do sistema. Na verdade, nós já começamos a sentir novamente os efeitos de uma falta de chuvas. O estado, a região noroeste do estado, se nós olharmos a questão aí de São Luís Gonzaga, aquela região toda, ela é uma região que é mais propensa a ter estiagens mais consecutivas. Então, também, consequentemente, é uma região que demanda mais projetos de irrigação, pelas inúmeras vezes que já sofreram com a estiagem. A dificuldade fez com que eles procurassem mais. E regiões também onde tem mais capacidade energética também estão procurando mais isso, porque também precisa energia para tocar os equipamentos. Então, nós temos a certeza de que, neste momento que começamos a sentir os efeitos da falta de chuva em algumas regiões do estado, nós, mais uma vez, temos uma procura maior. Por isso, nós estamos facilitando, é um programa que ele é mais ágil,
e chega direto ao produtor. O produtor não precisa, neste programa de irrigação, buscar num determinado banco o recurso. Todos os bancos podem ser financiadores e também, pela primeira vez na história, se o produtor tiver recursos próprios, ele também vai ter acesso à subvenção de 20% até o teto de R$100.000. Quem quiser mais informações, acesse o site da Secretaria da Agricultura, está lá todo o processo, mas todos os escritórios da Emater de todo o Estado do Rio Grande do Sul estão contratados pela Secretaria da Agricultura do Estado, pelo nosso Estado, para dar informação, ajudar o produtor e, inclusive, fazer os projetos. Após a Federarroz e a Farsul contestarem os dados divulgados pela Conab sobre a safra de arroz a partir de dados do IRGA, a companhia publicou uma nota de esclarecimento, respondendo às federações. No texto, a instituição nega que haja uma manipulação de dados e afirma que realiza o acompanhamento da safra brasileira mensalmente, com um relatório refletindo a expectativa do mês anterior. Conforme o documento, a equipe técnica da Conab voltará a campo na próxima semana para o levantamento dos dados que serão publicados no relatório de fevereiro. E este novo texto deve, então, reduzir aí diferenças entre os dados da Conab e de outras instituições, segundo, é claro, a própria companhia. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você e até segunda.